Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Grande abraço, pessoal, e vamos São Paulo. Vamos, São Paulo. Até Isso aí. mais. Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas. Mais um vídeo aqui dos professores são paulinos comentam. Falando um pouquinho aí dessa nossa semana de São Paulo, né? A gente sempre faz um videozinho aqui falando da semana, então vamos falar lá. Vamos começar pelo jogo, né? O São Paulo empatou aí 1-1, né, contra o Libertad. Um jogo que ficou difícil, né, pela expulsão do Alisson. Teve o destaque aí do Luca, né, o jovem aí, menino, que fez um gol, né, o gol que empatou o jogo. E aí vamos falar certas coisas, né? Eu vejo aí, né, eu vou fazer um vídeo depois falando sobre isso. Muitos torcedores culpando, o Beldia e tudo mais. Pessoal, acho que a gente tem que colocar as coisas em perspectiva e, assim, e olhar de maneira mais centrada as coisas. Nesse jogo, a culpa do aperto que foi do Alisson. Eu não estou falando aqui para massacrar o Alisson. O Alisson é um jogador muito importante. Lá contra o Tadieres, o primeiro jogo, foi ele que fez o gol, tá? Então, pontos da Libertadores também foram graças a ele. Mas ele colocou tudo a perder, né? Dando um carrinho irresponsável, numa jogada morta do meio-campo, que não ia acontecer nada, né? Não precisava fazer isso, né? Aí tem gente que tenta dar um jeito de culpar os Rebeldes. É porque ele está muito cansado, não sei o quê. Não. Você estar cansado, você vir de uma maratona de jogos, não faz você ser um imbecil e fazer uma jogada imbecil como ele fez. Certo? Então, acho que aí é demais, né? O jogo, logicamente, ficou difícil, né? Porque o São Paulo jogou com 10 boa parte do jogo. Conseguimos um empate, né? Podia ser um resultado melhor? Podia. São Paulo começou jogando bem, preenchendo o ataque, né, com boas chances. O Oscar estava jogando bem, né? Depois precisou se desdobrar. Ele e o Marcos Antônio se desdobraram para jogar lá no meio-campo e tal. Colocando aqui também, né? Alguns jogadores não jogaram bem, na minha opinião, os dois pontas não foram bem, né? O Ferreirinha perde gol de um jeito, o Ferreirão também, né? E vem cá, Ferreirão, deixa eu falar um negócio pra você. Ó, se você continuar jogando desse jeito, mais umas 5 partidas você jogar nesse nível que você jogou com o Libertad, essa torcida aí que te apoia tanto, que queria tanto você no time, vai começar a te chamar de Juan, de Ademilson e de qualquer nome de jogador que não fez lá muito sucesso da base no time titular, tá? Então, toma cuidado que logo, logo, se você não der um up aí no seu jogo, vão começar a reclamar de você, viu? Porque sabe como que é essa torcida. E aí a gente teve uma situação muito triste, né? Uma tragédia de uma placa caindo, né? Lá durante a comemoração do gol. Espero que isso seja bem resolvido, né? Bem investigado, né? Muita gente está dizendo aí, né, que estava lá no estádio, que a parte lá de cima, lá, o setor que estava em cima, lá, os torcedores batem muito nessa placa em comemoração de gol e tal, e a placa não sustentou e caiu, né, numa família lá, né? E aí, só uma observação, né? Eu morei, né, por um bom tempo na região do Campo Limpo, aonde estava o hospital, né? Ó. Eu sei que tem protocolo, o protocolo é da polícia, ou é da saúde pública, ou dos bombeiros, mas o São Paulo acho que tem que conversar isso melhor, né? É, Primeiro que o Hospital do Campo Limpo ele nem é tão perto do Morumbi, ele é perto, mas até o cara chegar numa situação de emergência e tudo mais, já é um caminhozinho aí, tá?
E outra, eu morei na região, no Campo Limpo, lá por um bom tempo. Trabalhei e morei por um bom tempo, uns 10, 12 anos por aí. E as referências sobre esse hospital não são nada boas. Então, acho que o São Paulo poderia já armar uma coisa melhor para levar no Albert Einstein, num hospital mais próximo, e o São Paulo arcar com isso, né? E além disso, né? Além de arcar agora os cuidados, eu sei que a família já foi transferida lá para o Albert Einstein, além do São Paulo arcar com esses custos, ir lá fazer uma visita, sabe? Pegar aí um jogador, pega aí o Luca que fez gol, ou o próprio Lucas aí que tá machucado, não vai jogar, ir lá conversar com a família, dar um alento, sabe? Pelo menos um pouquinho de uma atenção especial, né? Além de ampará-los, porque isso é muito triste, né? A pessoa vai no jogo para se divertir, né? Em tese para se divertir e sai machucada, né? E aí você nem não depende nem da violência, vamos dizer assim, né? Foi uma coisa um incidente, né? Acidente eu acho muito, porque e assim e rever melhor, né? O que aconteceu com essa estrutura, se era não era estrutural, né? Parece que eram placas de separação. Tem alguns que falaram que era de propaganda. De qualquer maneira, né? Não podia ter acontecido isso, certo? Nessa semana também a gente tem aí as renovações, né? Renovação aí do Ferreirão, né? Como eu tinha dito, né? Dizem aí que a multa foi para lá de 200 milhões de reais, né, para clubes do Brasil. Então, se você fizer a conta aí, ele vai ganhar um pouquinho mais, um pouquinho menos que 100 mil reais, né? Então, teve um aumento bem significativo. O Alan Franco ainda está em conversação, né? Aí cada fonte fala de um jeito, né? Mas acho que, pelo que eu ouvi falar aqui, acho que me parece mais verídico, a renovação, o problema tá, porque o São Paulo deve ainda dinheiro para os empresários do Alan Franco, quando ele foi contratado, e tem a questão das luvas, né? Então, São Paulo tem que pagar alguma coisa para ele assinar o contrato e o São Paulo não tem dinheiro, certo? Então, isso aí eu acho que está sendo conversado. Parece que o jogador quer ficar mesmo e disseram aí que tem times aí de Palmeiras falando que é o Cruzeiro, né? Então, aí eu já não sei como que vai funcionar com relação a essas propostas, mas eu espero que ele fique, né? Ele que é um jogador aí que está todo mundo preocupado, é um jogador que o técnico atual que aproveitou, né? Para não dizer aqui o canal defende o técnico, mas não dá mérito pro cara. Foi ele que aproveitou. Os outros técnicos não aproveitavam o Alan Franco. Tá? Então, se falam que não deixou nenhum legado, um legado é o Alan Franco, certo? E o que mais a gente tem aí para falar? Podemos falar aí sobre a situação aí que o São Paulo vai ter na Libertadores, então. O São Paulo já está classificado, né? Ainda não garantiu o primeiro lugar, porque dá para o Libertar ganhar o jogo e golear e ter mais saldo que o São Paulo, mas eu acho mais difícil. Que o São Paulo já tem alguns classificados, né? Muita gente aí reclamando, porque não vai ficar entre os primeiros melhores. Eu acho assim, o Zubeldia e muitos técnicos estrangeiros não se preocupam. Isso é uma coisa muito, né? Eu também acho meio besta, assim, né? Tem que classificar em primeiro para entre os melhores primeiros para sempre decidir em casa. Cara, não faz diferença. Você vai jogar um jogo fora, um jogo em casa. O São Paulo já ganhou decidindo fora, já perdeu decidindo em casa. Eu não sei esse drama todo. Eu acho assim, classificar em primeiro é melhor, porque você vai classificar, vai jogar contra um segundo lugar na outra fase, na próxima fase. Em tese, os segundos lugares, né, foram pior, às vezes não. Mas pode ter time bom de segundo lugar também. E aí pode ser um problema. Entendeu? Então, tudo é muito relativo, tá? O São Paulo já é o que eu falei, né? Nas campanhas aí da Libertadores. Já foi campeão decidindo em casa contra o Nils, perdeu decidindo em casa contra o Vélez, foi campeão decidindo em casa contra o Atlético Paranaense, é, perdeu do Inter decidindo fora. é, Ganhou em 2005, decidido em casa com. Então, é muito relativo.
né? Então, eu não vejo também essa histeria toda pela questão de decidir em casa, eu não vejo diferenças, porque você jogando bem em casa, fazendo um bom resultado, você joga toda a pressão pro adversário também, certo? É muito melhor do que você tomar uma derrota fora e você ter a pressão de vir em casa e decidir, na minha opinião, né? Então é isso, pessoal. Essa é a semana do São Paulo. Vamos torcer bastante aí, né? Final de semana aí tem jogo contra o Grêmio e São Paulo precisa muito da vitória, tá certo? Grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.